Glória a Deus. Amém, Jesus. Exaltado seja o teu nome para sempre. Amém. Vamos lá, né, irmãos? Compartilhar aí um pouquinho da palavra do Senhor. Nós estamos, assim, numa série, né? Podemos dizer assim, de estudos, de mini-estudos, de reflexões sobre Gálatas 5, né? Onde nós estamos falando do fruto do Espírito e, consequentemente, nós falamos, né, do amor, falamos da paz, falamos da alegria, né? Na semana passada, nós falamos de longanimidade, né? De sermos longânimos, de termos um pavio comprido, longo, né? De termos paciência, de esperar, de não responder, enfim. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre benignidade, de sermos benignos, né? Lembrando que nós somos filhos de Deus. Nós somos a sua imagem e a sua semelhança. Lembrando que esses atributos, eles pertencem ao nosso Deus, né? Lembrando também que não possuímos essas qualidades, podemos dizer assim, por merecimento nosso. Possuímos quando nós estamos ligados com aquele que é o próprio amor, com aquele que é a própria benignidade, com aquele que é a própria paz. E nós, quando aceitamos a Jesus, que nós recebemos o Espírito Santo, nós começamos a ter uma nova vida, a vivermos de acordo com a vontade do Senhor. Então, a palavra do Senhor que nós lemos aqui em Gálatas 5, no versículo 19, né? A gente fala, não, antes disso aqui, nós falamos que a carne e o espírito, no 17, um cobiça contra o outro, né? E nós falamos também nas reflexões anteriores que quando nós não conhecíamos a Cristo, quando nós ainda não tínhamos feito o encontro com Ele, a carne, ela dominava sozinha em nossas vidas. Hoje, nós temos o Espírito Santo. Há uma luta, sim, mas nós que somos guiados, né, que pertencemos a Jesus, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E nós precisamos, a cada dia, né, estarmos agindo conforme a vontade dele, conforme o querer dele. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da benignidade, né, que significa uma índole boa, que significa um bom caráter, que significa ter bondade, né? Então, benigno é o contrário de maligno, contrário do mal. O contrário do mal, né? O mal com L, no final, é o bem, né? Então, nós estamos falando aqui de benignidade. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é benigno. Na sua essência, Deus, ele é benigno, ele é bom. E, como eu falei antes, na vida, né? Nossa vida, na vida do crente, na vida do cristão, na vida daquele que fez um encontro com Cristo, essa qualidade, essa característica, ela não é o resultado de uma educação familiar boa. Ela não é resultado de uma formação acadêmica, né? Eu não vou possuir a benignidade porque eu faço uma faculdade. Eu não vou possuir a benignidade porque eu sou criada num lar, numa família que tem os princípios. Sim, pode me ajudar isso, mas eu vou possuir a benignidade quando eu aceito a Cristo como meu Salvador. Ela é resultado do fruto do Espírito, que faz parte da minha vida quando eu encontro, quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Então, vamos lá. Lá em 1 João 4, no versículo 8, nós conhecemos esse versículo que diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus, ele é amor. Então, Deus, ele é amor e ele quer que os seus filhos também amem, né? Se eu não amar, eu não conheço a Deus, porque Deus, ele é o próprio amor. Ele é bom. Salmo 145, no versículo 9, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as criaturas.
Então, nós, né, como eu falei, somos a imagem e a semelhança de Cristo. Nós que andamos no Espírito, nós temos que agir de acordo com o Espírito. Essa característica de ser benigno, ela deve estar fazendo parte da minha vida e da sua vida, né? Ela precisa, nós precisamos que essa característica ela floresça nas nossas vidas, para que nós possamos dar testemunho onde quer que nós andarmos, para que as pessoas vejam em nós a benignidade, não que nós somos bons, não que nós somos benignos porque somos merecedores, não, mas porque o Espírito Santo habita em nós. Hoje eu postei uma frase, né, no meu status de algo que eu tinha estudado, tinha lido e tinha meditado e estava pensando muito sobre isso, e é verdade, né? Porque muitas vezes nós temos a facilidade, né, de amar, de abraçar, de querer caminhar, de estar junto daquelas pessoas que são boas com a gente, né? As pessoas que são boas, que estão ali dizendo amém para tudo que a gente faz. É muito fácil nós sermos bons, benignos para essas pessoas. Mas, né, ser bom, ser benigno, abraçar, caminhar junto com aqueles que nos maltratam, com aqueles que nos perseguem, com aqueles que que falam mal de nós, né? Isso aí só é possível se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque de nós mesmos nós não conseguiremos, né? Porque a bondade, como eu falei, a benignidade, a índole boa, o bom caráter, ele só vai estar em nós se nós estivermos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque, humanamente falando, né, nós queremos, se alguém faz um mal para a gente, agindo pela carne, a gente quer retribuir na mesma moeda. E muitas vezes, nós mesmos sendo servos do Senhor, se nós não vigiarmos, fazemos assim. Agimos querendo pagar da mesma forma. Mas graças a Deus que temos o Espírito Santo em nós e que ele nos... É como se ele estivesse acendendo um pisca-pisca, um alarme dentro de nós e diz assim, não é por aí, né? Você não deve ir por aí. Então, que nós possamos, a cada dia, buscar essa intimidade, buscar esse relacionamento sincero com o Espírito Santo, para quando ele falar, nós estivermos com os nossos ouvidos atentos para ouvir. Porque muitas vezes o nosso ouvido ele fica tapado e a gente não dá ouvido ao Espírito Santo, porque muitas vezes a nossa carne está aflorando tanto, a gente está alimentando tanto a carne e não ouvimos o que o Espírito Santo está falando com a gente. Então, que nós possamos ter em nossa vida essa benignidade, chegar ao ponto, não para mostrar para os outros, sabe? Que temos um coração bonzinho, que amamos até aquele que nos persegue. Não, não é isso não. É para que verdadeiramente possamos amar. Não para mostrar, não de teoria, porque falar é muito fácil, mas viver. E você que vive, não precisa falar para os quatro cantos que você vive isso, não. Não precisa você arrotar que está amando as pessoas que te perseguem, não. O Senhor vê, o Senhor sabe e o Senhor conhece. Quem conhece o nosso coração é o Senhor. Ele conhece até a intenção do nosso coração. Porque muitas vezes nós nos enganamos, né? Achamos que estamos fazendo, acontecendo, mas não é nada disso. Então não precisa não, você está colocando aí para os quatro cantos que você está fazendo, não. O Senhor sonda e conhece o seu coração. E que nós possamos fazer e não só falar, né? Porque falar é muito fácil. E que nós possamos amar verdadeiramente todos. Foi postado também hoje pelo pastor, né? E por mim, que nós... Que prazer, que vantagem é essa de amar quem nos ama, né? Isso é muito fácil. Amar quem me presenteia, amar quem me visita, amar quem me liga, amar quem manda mensagem para mim, amar quem me paparica. É fácil demais. Mas amar aquele que realmente, muitas vezes, é considerado meu inimigo, né? Por ele, não por mim, é muito difícil. Mas que o Senhor nos encha
desejo verdadeiro de fazer tudo conforme a vontade dele. Vamos lá. Voltando para a benignidade. Então, aqui eu anotei alguns pontos que a gente pode estar compartilhando com vocês sobre isso aqui. Gálatas 5:22, como a gente já falou, né? Possuir a benignidade porque ela é fruto do Espírito. É necessário. Então, se é fruto do Espírito, nós precisamos possuir o amor, o fruto, né? E os gomos lá. Longânimo, benigno, bondoso, manso. A gente vai ver no decorrer das próximas semanas. Então, é necessário possuir a benignidade porque ela é fruto do Espírito Santo. Segunda coisa interessante que eu achei aqui, né, nesses estudos que a gente vai fazendo, nessas pesquisas e na palavra que o Senhor vem colocando em nossos corações, porque é um conjunto, né? O Senhor vem falando, graças a Deus, porque Ele vem falando primeiramente a mim. A benignidade, ela é algo que deve ser visível, né? Deve ser praticado entre os irmãos, né? Nós que somos servos do Senhor, devemos ser benignos uns com os outros, sem fazer acepção, né? Sem ter escolhas, mas sermos benignos uns com os outros. O que é que a palavra do Senhor fala lá em Efésios? Deixa eu abrir aqui, Efésios 4:32, para a gente estar compartilhando aqui com os irmãos. Efésios 4, no versículo 32, a palavra do Senhor diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, observe o que a palavra está dizendo. Antes, sede uns para com os outros. Aqui não está dizendo para a gente escolher com quem é que a gente tem que ser benigno, não. A palavra está dizendo, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, há uma necessidade, né, da benignidade ser praticada em nosso meio, no meio dos irmãos, uns para com os outros. Nós devemos ser benignos uns para com os outros. O benigno, a pessoa que ela é benigna, né, que ela é do bem, ela não faz mal ao seu próximo. Ela não tem prazer em fazer mal ao seu próximo, seja ele quem for, né? Aquele que se considera seu inimigo, você não vai fazer mal para ele, porque ele se considera seu inimigo. A palavra do Senhor está nos dizendo aqui em Romanos 13, no versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Pronto, amor é o fruto, né? Benignidade está lá ligada, né, ao amor. Pronto, se eu tenho esse amor na minha vida, eu tenho a benignidade na minha vida, então eu não posso fazer mal ao meu próximo. Eu, antes de tudo, devo amar ao meu próximo como a mim mesmo. Então, voltando lá, Romanos 13, versículo 10. O amor não pratica o mal. Né? Como eu falei, o contrário de mal é bem, o contrário de maligno é benigno. Então, quem ama não pratica a malignidade. Ele pratica a benignidade. Amém? Amém. Ótimo. Então, vamos ver outra coisa aqui. Em Provérbios 21, olha o que a palavra do Senhor diz. Deixa eu abrir aqui na Bíblia. Provérbios 21. A palavra do Senhor diz assim: o que segue a justiça e a bondade achará vida, achará justiça e achará honra. Então, quem é benigno, né? Quem está agindo com benignidade vai achar uma vida longa, vai ter vida longa, vai ser honrado e vai ser justificado. Então, há vantagens também para a gente, né? Ser benigno. Além de ser algo que está lá ligado ao fruto do Espírito, além de ser um atributo de Deus, traz para a gente coisas boas, recompensa, né? Nós vamos encontrar uma vida longa,
seremos justificados, né? Teremos honra. Então, nada melhor do que praticar a benignidade. E lá, deixa eu ver aqui mais, Provérbios, já falei, né? Provérbios 21, 21. E para a gente fechar aqui, lá em Colossenses 3, 12, o que a palavra do Senhor vai nos dizer? Vai nos dar uma ordem, vai mandar que nós nos revistamos, ó, Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Olha só, se revista, né? Olha, vamos nos revestir, vamos nos encher, vamos praticar a benignidade nas nossas vidas. O Senhor está falando, né? Eu sempre digo, o evangelho é simples. Nós é que complicamos. A palavra do Senhor, ela é simples. Ela está aqui nos mostrando, o Senhor está nos mostrando com clareza como é que Ele quer que os seus filhos andem. Como é que Ele quer que os seus, né, escolhidos, que aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador, ande. Ele só quer que a gente seja hoje, falando para a gente hoje, benignos. Benignos com o nosso próximo, benignos com os nossos inimigos, né? Benignos na nossa casa, benignos no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Torno a falar, né, como eu já ouvi, falei semana passada, muitas pessoas cristãs dizem isso. Eu sou crente, mas não sou besta. Eu sou crente, mas não sou bobo. Eu sou crente, mas isso assim não é crente. Tudo errado. O Senhor quer que a gente seja benigno. O Senhor quer que a gente seja longânimo. O Senhor quer isso de nós. Não importa o que os outros achem. Eu quero é que o Senhor ache graça em mim, né? Eu quero agir como Ele quer que eu haja. Eu quero fazer aquilo que Ele quer que eu faça. As pessoas podem falar, mas eu preciso andar como meu Senhor quer que eu ande. Então, a gente precisa, a cada dia, estar nos revestindo do fruto do Espírito Santo. E, para fechar, viu, pastor? Rapidinho. Colossenses 3, né, que a gente leu 12. Eu vou deixar para os irmãos meditarem em casa. Leiam Colossenses 3, do 12 ao 17. Anota aí, Gê, bota aí no chat para os irmãos depois lerem. Colossenses, capítulo 3, dos versículos 12 ao 17. Vocês vão ler, vão meditar, né? Vão orar ao Senhor, vão buscar do Senhor, vai pedir para Ele ali no seu cantinho, na sua intimidade com Ele, que você quer ter um coração igual ao dele, que você quer agir como Ele agiria. Colossenses 3, do 12 a 17. O pastor está colocando aqui, do 12 a 17. Leiam, né? Peça ao Senhor. É uma palavra muito, assim, maravilhosa. Vai começar falando sobre o revestimento, como eu falei, como nós somos eleitos de Deus, revestir de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude nessa caminhada, né? Nesses dias difíceis, que o Senhor nos dê força para que verdadeiramente possamos fazer aquilo que agrada o seu coração. Que verdadeiramente possamos falar daquilo que nós estamos vivendo. Como eu falei, a diferença entre a fala e a prática. Falar é fácil, mas pedir ao Senhor que nos ajude a praticar. Com Ele, seremos sim longânimos, benignos, mansos, seremos sim, porque Ele habita em nós e Ele é o nosso exemplo de tudo de bom. Ele é que nós devemos olhar para Ele, autor e consumador da nossa fé. Um cheiro, vou ficar aqui perto do pastor e que o Senhor nos abençoe. Para a semana, se o Senhor permitir, vamos falar mais um pouquinho desse texto aí.